Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito ainda, por favor. Estamos chegando em 940 mil inscritos. Caraca, moleque, é muita gente. Obrigado para todo mundo que está chegando. Para você que não se inscreveu ainda, por favor, você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Vamos falar de Corinthians, porque o dia foi movimentado, mais uma vez. O Corinthians tem assunto todo dia, não tem jeito. Começou às 9 da manhã com a apresentação de Fabinho Soldado, o primeiro, eu não sabia disso, né? Não me atentei para isso. Quando ele falou que eu percebi, o primeiro diretor executivo do Corinthians. Pela nomenclatura, o clube já teve outros diretores, outros gerentes. Diretor executivo, essa pasta que foi consagrada por nomes como Rodrigo Caetano e Alexandre Matos, o Corinthians não tinha tido ainda. Então, Fabinho Soldado inaugura essa pasta, essa função. E depois do treino, o Antônio Oliveira foi oficialmente apresentado à Fiel e a gente pôde ouvir as suas primeiras palavras. Ele que estreia neste domingo diante da Portuguesa e precisa vencer, né? Interromper essa sequência de 5 derrotas seguidas. Um negócio inacreditável, se tratando de um estadual e se tratando de Corinthians. Vamos lá, vamos começar pelo Fabinho, para dizer que cara, fiquei impactado. E fiquei, inclusive, me perguntando por que o Corinthians não apresentou ele antes. Por que o Corinthians não mostrou para a torcida esse profissional antes? Provavelmente, eu não sei se o Corinthians estava pensando já internamente em demitir o Mano Menezes. Mas é curioso que o Fabinho fale pela primeira vez já com o primeiro técnico dessa nova gestão, porque o Mano Menezes não era. Então o trabalho meio que continuou, meio que seguiu, e o Fabinho foi fazendo, né, os seus contatos, as suas contratações e tal, mas não era apresentado. De repente, quando ele, juntamente com a diretoria, define um novo treinador, ele resolve ser apresentado. Achei uma coincidência nesse aspecto, mas fiquei me perguntando, esse cara tinha que ter falado antes, porque eu imagino que a torcida teria, como eu tive, um pouco mais de segurança no projeto, quando você ouve um cara desse falar. Gente, o Corinthians contratou um cara do ramo. Primeiro ponto. Corinthians contratou um executivo de futebol do ramo. Ele conhece, é entendedor, é do métier, sabe fazer, não é um aventureiro, não é um paraquedista, não é um cara que é amigo do presidente, não. É um diretor executivo de futebol que conhece o mercado e sabe o que está fazendo. Foi jogador, vitorioso, fala muito bem, se expressa bem, estudioso, e contou uma passagem muito legal, que quando ele faz uma Série B muito boa pela Ponte Preta, eu acho que em 2008 ou 2007, né? E aí ele viria para o Corinthians em 2008, rolou um problema lá, ele teve que voltar para a Ponte e acabou não vestindo as cores do Corinthians, teve um problema de exame médico e tal, e ficou aquela frustração dele não ter conseguido defender o Corinthians. E hoje, ele, um profissional de mercado, tá lá, né, mostrou a camisa que ele foi apresentado, né, do Corinthians e tudo mais, sentado na bancada ali falando como um profissional do Corinthians e que agora vai dar, né, o seu melhor fora de campo, né, para que o clube consiga os seus resultados. Então ele mostrou muito respeito pelo Corinthians, pelo tamanho do Corinthians, pela representatividade de estar ali e muito honrado em ser o primeiro executivo de futebol do clube. Ele começa a sua carreira como um cara do scout, da análise de desempenho no Flamengo, se torna o chefe do setor, né? Rapidamente ele cresce, depois ele passa a ser o gerente de futebol. Então, sendo gerente de futebol, ele trata com empresários, ele trata com jogadores, por ter sido atleta, então ele tem essa relação muito próxima dos jogadores, algo que ele vai manter no Corinthians. Essa relação com os jogadores, esse entendimento do que o atleta passa, sente, sofre, para poder levar para a diretoria. Além de todas as funções mais executivas, né? De executar contratações e tudo mais, depois delas serem decididas, definidas em gabinetes com a comissão técnica e com a diretoria. Ele é o cara que faz a ligação, que faz o telefonema, que faz a ponte. É o cara mais atuante no processo de um departamento de futebol, não à toa é a função remunerada. Gostei muito de ouvir o Fabinho Soldado. Percebi ali que ali tinha um cara que conhecia o mercado, conhecia a situação, sabe onde está entrando, aceitou o desafio e
e todos têm dito isso, né? De uma forma inegável, e olha que ele estava no Flamengo, mas entendeu, até porque ele subiu um degrau, né? Lá ele era gerente, ele vem para ser o executivo no Corinthians, então ele entendeu como uma grande oportunidade e, cara, muito seguro, fala bem, se expressa bem, gostei. Depois do treino, ele mesmo apresentou Antônio Oliveira. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu acompanho o Corinthians há não muito tempo, né? Se a gente for olhar na minha carreira, eu tenho mais de 20 e poucos anos de carreira, eu morava no Sul, todo mundo sabe, eu moro em São Paulo desde 2016, que é quando eu comecei a acompanhar o Corinthians mais de perto. Eu não vi uma entrevista melhor do que essa, de um técnico de futebol, no Corinthians. Não vi. Nem o meu ilustríssimo conterrâneo Adenor Bacchio Tite, que é maravilhoso ouvir, eu gosto, tem gente que não gosta, eu gosto de ouvir o Tite. Eu não vi uma entrevista tão boa quanto essa. Cara, o Antônio Oliveira é impressionante. É impressionante. Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. É um outro nível. A entrevista do Antônio mostra por que os técnicos brasileiros ficaram para trás. Você tem algumas exceções, você tem alguns ótimos profissionais que hoje estão performando e ganhando títulos e sendo renomados e reconhecidos. E eu poderia citar aqui Fernando Diniz, Renato Gaúcho, o Thiago Carpini, que é um cara que surgiu recentemente e é muito bom, é muito talentoso. E tem outros tantos profissionais muito competentes. Mas, cara, o nível de preparo desse cara... E aí você pensa assim, cara, o Antônio Oliveira está começando a carreira, não é dos tops portugueses, e me desculpem a comparação, mas ela é inevitável, e assim como o Abel Ferreira não era. O Abel Ferreira estava no final da fila, tinha treinado equipes inexpressivas, estava lá no PAOK da Grécia, nunca tinha tido um título na carreira, chega aqui no Palmeiras, no futebol brasileiro, e o cara sobra. Ele simplesmente manda no futebol brasileiro há 3, 4 anos. Porque eles são diferentes. Os portugueses são diferentes. Com todas as críticas que você possa ter a Vitor Pereira, o time dele jogou bola. Os caras odiavam o VP, mas o time dele jogou bola, ou pelo menos mais do que jogou depois disso no Corinthians. Desde o Vitor Pereira, o time não consegue ser competitivo e resultado, né? Foi a melhor classificação na Libertadores depois de 2012, finalista de Copa do Brasil e 4º no Brasileiro. Olhem o que foi o 2023 para a gente entender o que o Vitor Pereira conseguiu, com praticamente os mesmos jogadores. Jogadores que foram escorraçados do clube. O Vitor Pereira conseguiu. Isso é por quê? Por que ele conseguiu? A gente precisa se perguntar isso. Salve, fiel torcedor! Tudo bem com vocês, meus amigos? Meus amigos, depois da ótima notícia aí que o Coringão de fato mudou aí toda a comissão técnica, diretoria executiva e tal, o Timão busca a reabilitação aí hoje diante da Portuguesa, tá? No Paulistão, um jogo super decisivo aí para ambas as equipes, porque o Coringão e a Portuguesa estão lá na zona da degola no Campeonato Paulista, tá? A partir das 16 horas, né? O jogo vai acontecer dentro da casa do Timão, na Neoquímica Arena. O jogo é isso válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, tá? O confronto, como eu já falei, é de suma importância aí, principalmente pro Corinthians, né? Porque o Antônio Oliveira tá chegando agora e tem que já tirar o Timão aí dessa zona de rebaixamento no estadual, que é uma vergonha, né? Se o Corinthians vencer, conseguir a vitória, o Corinthians pode subir até 3 pontos aí na posição, na tabela, né? E buscar, quem sabe, uma vaga aí nas quartas de final, fiel. O embate aí entre as equipes não apenas vai marcar a estreia do novo técnico, Antônio, mas também a primeira aparição aí de Pintado à frente da Portuguesa. E ambas as equipes têm campanha similar, acumulando somente 3 pontos no Campeonato Paulista, tá, fiel? Lembrando, fiel, que provavelmente a escalação do Corinthians, né, vai ser 4-3-3, vai continuar 4-3-3, conforme destacou na apresentação do Antônio ontem, né? Então, provavelmente, fiel,
O Cássio vai permanecer no gol, né? A dupla de zaga vai ser o Félix Torres e o Raul Gustavo, tá? O Fagner vai continuar na lateral direita e o Caetano provavelmente vai jogar lá na lateral esquerda, tá? O Palácio tá machucado e tal, você já sabe, né? Aí a dupla de volantes, o Maicon e o Ranieri. Ranieri, que é um volante que, assim como o Maicon também, mas o Ranieri ele gosta de sair mais com a bola e tal. Aí o meia armador vai ser o Garro, tá? Rodrigo Garro. E aquela linha de ataque lá na frente, tá? Com o Yuri Alberto, vai ser uma novidade aí. Uma novidade que ele vai jogar. Ele vai jogar pelo lado direito aí do campo do Corinthians, como se fosse um atacante mais aberto lá pelo campo direito, pelo lado direito do campo, tá? E o Pedro Raul vai ser o fixo, vai ser o matador. E o Wesley lá do lado, o Wesley na posição normal que ele atua, né? No canto esquerdo do campo do Corinthians, beleza? Meus amigos, vai ser um jogo bem puxado, mas na minha opinião, o Corinthians ganha esse jogo aí, tá? Ou vai ser um 2-0, uns 3-0, mas pra mim, eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar. Então é isso, forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo.